Bom dia. Antes que os ruídos deste mundo tomem conta da sua mente, antes que as preocupações do dia encontrem espaço no seu coração, permita que esta oração conduza você a um lugar de silêncio, reverência e gratidão. Por isso, fique até o final desta oração, não apenas para ouvir palavras, mas para permitir que a sua alma se lembre de tudo aquilo que o Senhor já fez, de tudo o que Ele está fazendo em silêncio e de tudo o que ainda fará no tempo certo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nós nos aproximamos da Tua presença com humildade, reconhecendo que não existe lugar mais seguro do que aos Teus pés. O mundo pode despertar apressado, as notícias podem trazer inquietação, as responsabilidades podem parecer grandes demais, mas diante de Ti tudo encontra a sua verdadeira medida. Tu és o Deus que sustenta os céus, que conhece o nome de cada estrela e, ainda assim, inclina os ouvidos para escutar a oração de quem se sente cansado ou esquecido. Recebe, Senhor, a gratidão desta pessoa que está ouvindo agora. Mesmo que as palavras ainda estejam presas na garganta, mesmo que o coração não consiga organizar tudo o que sente, recebe o silêncio dela como uma oração sincera, porque Tu conheces aquilo que nenhuma voz consegue explicar. Pai, obrigado pelo dom da vida que mais uma vez se manifesta nesta manhã. Obrigado porque esta pessoa abriu os olhos, respirou novamente e recebeu uma nova oportunidade de caminhar, recomeçar, corrigir, perdoar e acreditar. Muitas vezes, a vida parece comum porque os milagres diários se repetem diante de nós, mas hoje nós queremos olhar com reverência para aquilo que tantas vezes passa despercebido. O ar entrando nos pulmões, o coração continuando a bater, a luz atravessando a janela, o corpo encontrando forças para se levantar, tudo isso revela uma bondade que não se cansa. Nenhum desses detalhes é pequeno diante de Ti. Cada manhã é uma declaração silenciosa de que a história ainda não terminou, de que a Tua misericórdia continua escrevendo novos capítulos onde o medo imaginava que haveria apenas um ponto final. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos visíveis, por aquilo que esta pessoa consegue tocar, nomear e reconhecer. Obrigado pelo alimento, pelo abrigo, pelas roupas, pelo trabalho, pelas oportunidades, pelas pessoas que permaneceram, pelos braços que acolheram, pelas palavras que chegaram na hora certa e pelas portas que se abriram quando tudo parecia fechado. Obrigado pelas respostas que vieram de maneira clara, pelos livramentos percebidos, pelas curas, pelos reencontros, pelos dias de alegria e pelos momentos em que o coração pôde descansar sem medo. Que esta pessoa não se acostume com a Tua bondade a ponto de deixar de percebê-la. Abre os olhos dela para enxergar que há sinais do Teu cuidado espalhados por toda a sua caminhada, como pequenas luzes acesas em uma estrada escura, indicando que ela nunca esteve sozinha. Mas também Te agradecemos, Pai, pelas bênçãos invisíveis, por tudo aquilo que o Senhor fez sem que esta pessoa soubesse. Obrigado pelos perigos que não chegaram, pelos acidentes que foram evitados, pelas palavras de destruição que não encontraram força, pelas armadilhas que se desfizeram antes de serem percebidas, e pelos caminhos que foram interrompidos porque levariam a lugares de dor. Há livramentos que só serão compreendidos na eternidade, há portas fechadas que hoje parecem frustração, mas que um dia serão reconhecidas como proteção. Por isso, ensina esta pessoa a agradecer também pelo que não aconteceu, pelo que não deu certo, pelo que foi retirado do caminho e pelo que o Senhor não permitiu. Dá a ela maturidade espiritual para compreender que a Tua negação também pode ser cuidado e que o Teu silêncio jamais significa abandono. Senhor, nós Te agradecemos porque a Tua presença não depende das circunstâncias. Quando o sol brilha, Tu estás presente. Quando a tempestade cobre o céu e o caminho desaparece sob a chuva, Tu continuas presente. Quando a oração parece subir com facilidade, Tu estás perto. Quando as palavras caem no chão e a alma não sente nada, Tu ainda permaneces. Esta pessoa talvez tenha atravessado noites em que chamou pelo Teu nome e ouviu apenas o eco da própria dor. Mas até nesses momentos o Senhor estava ali, sentado ao lado dela no escuro, sustentando aquilo que ela já não conseguia carregar. Tu és o Deus que trabalha no silêncio, que fortalece raízes debaixo da terra e que prepara a manhã enquanto a noite ainda parece dominar todas as coisas. Obrigado, Pai, pelas batalhas que esta pessoa venceu sem perceber a dimensão da guerra. Houve dias em que ela pensou que apenas estava sobrevivendo, mas o céu via coragem.
Houve momentos em que levantar da cama foi um ato de fé, em que continuar respirando exigiu uma força que ela não sabia possuir. O Senhor colocou sustento onde havia esgotamento, acendeu uma pequena chama onde tudo parecia apagado e preservou a esperança quando a alma já não sabia como esperar. Por isso, nesta manhã, nós não agradecemos somente pelas grandes conquistas. Agradecemos por cada passo dado com lágrimas, por cada decisão de não desistir, por cada vez que esta pessoa escolheu continuar, mesmo sem entender o caminho e sem enxergar o que existia depois da próxima curva. Obrigado pelas feridas que estão sendo curadas, ainda que lentamente. Obrigado porque o Senhor não despreza processos, não exige que a alma se recomponha de uma hora para outra e não abandona quem ainda está tentando juntar os pedaços. Tu conheces as marcas que ficaram depois das perdas, das traições, das despedidas e das palavras que feriram profundamente. Tu sabes onde esta pessoa ainda sente dor quando ninguém está olhando. Nesta manhã nós te agradecemos porque nenhuma ferida é profunda demais para as tuas mãos, nenhuma lembrança é escura demais para a tua luz e nenhum coração está quebrado além da possibilidade de restauração. Continua trabalhando, Senhor, com a delicadeza de quem conhece cada fragmento e com o poder de quem transforma ruínas em testemunhos vivos da tua graça. Talvez esta pessoa tenha muito, talvez esteja contando moedas, talvez esteja preocupada com contas, trabalho ou sustento, mas até aqui o Senhor a ajudou. Houve meses difíceis, escolhas apertadas e momentos em que não parecia haver saída. Contudo, a tua mão abriu caminhos inesperados. Obrigado pela provisão que chegou por meio de oportunidades, por meio de pessoas, por meio de ideias, por meio de portas que se abriram no último momento. Dá a esta pessoa um coração grato e responsável, capaz de administrar com sabedoria o que recebe, sem ansiedade e sem orgulho. Que ela não coloque a segurança apenas nos recursos, mas no Deus que dá força para trabalhar, inteligência para criar e direção para caminhar. Senhor, obrigado pelos desertos. Nós não os escolheríamos, mas reconhecemos que muitos encontros profundos contigo aconteceram quando os caminhos conhecidos desapareceram. Foi no deserto que esta pessoa aprendeu que o pão não vem apenas das mãos humanas, que a direção pode surgir como nuvem durante o dia e como fogo durante a noite, e que a água pode brotar de lugares improváveis. Obrigado pelos períodos em que as distrações foram retiradas e o coração precisou encarar aquilo que evitava. Obrigado porque mesmo quando a paisagem parecia vazia, o Senhor estava formando resistência, quebrando ilusões e ensinando a alma a depender da tua voz. Que esta pessoa nunca confunda deserto com destino final. O deserto é passagem, escola e preparação, mas a tua promessa continua além dele. Senhor, nós te agradecemos pelas portas que foram abertas e também pelas que permanecem fechadas. A porta aberta trouxe movimento, crescimento e oportunidade. A porta fechada protegeu, redirecionou e impediu que esta pessoa entrasse em lugares que poderiam consumir a sua paz. Ajuda a não forçar aquilo que o Senhor encerrou. Livra-a da ansiedade de provar valor, da necessidade de ser aceita em todos os ambientes e do impulso de correr atrás do que não carrega a tua bênção. Quando uma porta se fechar, dá serenidade para esperar outra direção. Quando uma porta se abrir, concede humildade para entrar sem esquecer de quem veio a oportunidade. E quando houver um corredor silencioso entre uma porta e outra, sustenta esta pessoa com a certeza de que o Senhor continua guiando cada detalhe. Pai, obrigado pela tua palavra, que permanece quando tudo ao redor muda. Quando as opiniões se multiplicam e a mente fica confusa, a tua verdade continua sendo lâmpada para os pés e luz para o caminho. Que esta pessoa encontre nas Escrituras não apenas frases bonitas, mas alimento, correção, direção e consolo. Quando ela passar pelo vale escuro, lembra de que não precisa temer, porque o pastor caminha ao seu lado. Quando as águas se levantarem, faz ecoar no coração dela a certeza de que o Senhor continua sendo refúgio e fortaleza. Quando o medo sussurrar que tudo acabou, traz à memória as promessas que atravessaram gerações e permaneceram firmes, porque o céu e a terra podem passar, mas a tua palavra jamais perde o seu poder. Obrigado, Senhor Jesus, pela cruz. Toda gratidão encontra o seu centro naquele lugar de dor, entrega e redenção. Nós te agradecemos porque o teu amor não ficou apenas em palavras, mas entrou na história, carregou o peso do pecado
e abriu um caminho de reconciliação com o Pai. Quando esta pessoa se sentir indigna, lembra-a de que a graça não é salário para quem merece, mas presente para quem crê. Quando o passado tentar acusá-la, mostra que existe perdão verdadeiro. Quando a culpa tentar aprisionar a sua mente, conduz o coração dela ao sangue que purifica e à misericórdia que não se esgota. Que ela não viva como prisioneira de uma dívida que Cristo já pagou. Que aprenda a receber o perdão, abandonar o pecado e caminhar em novidade de vida. Pai, obrigado pela ressurreição, porque ela nos ensina que a noite mais escura não possui a palavra final. Houve silêncio no sepulcro, houve lágrimas e confusão, houve um sábado em que tudo pareceu perdido, mas a manhã chegou e a pedra foi removida. Que esta verdade atravesse agora as áreas mortas da vida desta pessoa. Onde ela só consegue enxergar fim, mostra a possibilidade de recomeço. Onde a esperança foi sepultada, sopra a vida. Onde projetos, relacionamentos ou forças parecem ter desaparecido, manifesta a tua vontade com poder e sabedoria. Nós te agradecemos porque tu és especialista em transformar cenários de derrota em testemunhos de redenção. Nenhuma madrugada é eterna para quem caminha com o Deus que chama a luz para dentro da escuridão. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo, Consolador presente, voz serena no meio do caos e fogo santo que purifica o coração. Obrigado porque esta pessoa não precisa caminhar dependendo apenas da própria força. Quando ela não souber orar, intercede em seu interior. Quando as emoções estiverem confusas, traz clareza. Quando a tentação se aproximar, fortalece. Quando o desânimo tentar dominar, acende novamente a chama da fé. Que o Espírito Santo ocupe cada espaço desta manhã, alcance os pensamentos, visite as memórias e coloque ordem onde existe tumulto. Dá sensibilidade para ouvir a tua direção nas pequenas decisões e coragem para obedecer, mesmo quando a obediência exigir renúncia. Que esta pessoa não apague a tua voz com pressa, orgulho ou distração, mas aprenda a caminhar em comunhão profunda contigo. Pai, nesta manhã nós também te agradecemos pelas lágrimas. Elas revelam que o coração ainda sente, que a alma ainda luta e que existe verdade sendo derramada diante de ti. Tu não desprezas nenhuma lágrima sincera. Cada uma é conhecida, acolhida e guardada. Algumas lágrimas nasceram da perda, outras do arrependimento, outras da saudade, do cansaço ou da alegria de perceber que o Senhor não abandonou esta pessoa. Recebe tudo isso, Pai. Transforma o choro em semente de restauração. Que ela não tenha vergonha da própria fragilidade, mas também não construa morada na tristeza. Ensina a chorar contigo e depois a se levantar contigo, porque aqueles que semeiam com lágrimas podem colher com alegria, não por força humana, mas porque a tua fidelidade acompanha todo o processo. Pai, obrigado porque a tua graça encontra esta pessoa exatamente onde ela está, mas não a deixa permanecer da mesma forma. Tu a recebes cansada, ferida e confusa, depois começas um trabalho profundo, muitas vezes silencioso, retirando pesos, quebrando correntes e formando dentro dela o caráter de Cristo. Nós te agradecemos pelas mudanças que já aconteceram. Talvez ela ainda veja tantas imperfeições, mas o Senhor conhece a distância entre quem ela era e quem está se tornando. Que ela não despreze o processo por ainda não ter chegado ao destino. Dá paciência consigo mesma, sem permitir acomodação. Dá firmeza para continuar crescendo, sem cair na condenação. E, acima de tudo, mantém os olhos dela em Jesus, porque a verdadeira transformação acontece quando a alma permanece diante da tua presença. Senhor, nós te agradecemos por cada batalha espiritual em que a tua mão prevaleceu. Houve ataques que tentaram roubar a paz, pensamentos que chegaram como flechas na noite e ambientes que pareciam carregados de medo. Mas maior é aquele que está nesta pessoa do que qualquer força que se levante contra ela. Obrigado porque nenhuma treva consegue resistir à tua luz, nenhuma mentira permanece quando a tua verdade entra e nenhuma corrente continua intacta diante do nome de Jesus. Reveste esta pessoa com a armadura espiritual. Guarda sua mente com a salvação, protege seu coração com a justiça, firma seus passos no evangelho da paz e coloca em suas mãos o escudo da fé. Que ela atravesse este dia consciente de que não luta sozinha e de que a vitória pertence ao Senhor. Pai, se esta pessoa acordou com medo, recebe agora esse medo e transforma-o em confiança. Talvez ela esteja preocupada com exames, notícias, decisões, dívidas, conflitos ou com algo que ainda nem aconteceu.
A ansiedade cria tempestades antes que as nuvens cheguem, mas a tua presença chama o coração de volta para o hoje. Obrigado porque o Senhor já está no futuro que ela teme. Nada a surpreenderá sem antes passar diante dos teus olhos. Ensina-a a entregar o amanhã e a viver este dia com responsabilidade e paz. Que ela faça o que precisa ser feito, mas sem carregar o peso de controlar tudo. Dá-lhe a serenidade de quem sabe que o barco pode balançar, o vento pode soprar e as ondas podem crescer, mas Jesus continua presente dentro da embarcação. Senhor, nós te agradecemos por aquilo que ainda não chegou, mas já está sendo preparado. A fé agradece antes de ver, não porque ignora a realidade, mas porque confia no caráter de quem prometeu. Por isso, obrigado pelas respostas que estão a caminho, pelas oportunidades que ainda serão reveladas, pelas pessoas certas que serão encontradas e pelos caminhos que se abrirão no tempo perfeito. Guarda esta pessoa da impaciência. Não permita que ela estrague com pressa aquilo que o Senhor está amadurecendo com cuidado. Ensina a esperar trabalhando, a confiar obedecendo e a permanecer fiel mesmo quando não houver sinais. O agricultor não desenterra a semente todos os dias para verificar se ela está crescendo. Ele cuida da terra e confia. Dá a esta pessoa essa mesma serenidade diante dos processos invisíveis. Pai, agora a nossa gratidão se aprofunda, porque reconhecemos que até aqui a tua mão nos sustentou. Quantas vezes esta pessoa chegou perto de desistir, mas alguma coisa dentro dela disse para continuar. Quantas vezes o caminho ficou escuro, mas uma luz apareceu apenas para o próximo passo. Quantas vezes a porta parecia fechada, mas uma passagem se revelou onde ninguém imaginava. Não foi sorte, não foi acaso, não foi apenas força humana. Foi a tua graça atravessando as circunstâncias, foi o teu cuidado cercando a vida e foi a tua fidelidade permanecendo quando tudo mais oscilava. Nesta manhã, que esta pessoa olhe para trás sem saudade da dor, mas com reverência pelo Deus que a trouxe até aqui. E se o coração dela ainda estiver pesado, Pai, aproxima-te agora de maneira profunda. Entra nos lugares onde ninguém consegue entrar. Visita o quarto interior da alma, onde ela guarda aquilo que não conta para ninguém. Toca os medos antigos, as perguntas não respondidas, a sensação de insuficiência e a culpa escondida. Não permitas que esta pessoa termine esta oração da mesma forma que começou. Que a tua presença seja sentida como abrigo no meio de uma noite fria, como fogo aceso em uma casa escura, como água derramada sobre terra rachada. Nós não pedimos uma emoção passageira, mas um encontro verdadeiro. Que ela saiba, com uma certeza que ultrapassa explicações, que é vista, conhecida e amada por ti. Senhor, levanta agora a cabeça desta pessoa. Talvez a batalha tenha curvado seus ombros e roubado a firmeza dos passos. Mas o Senhor é escudo ao redor dela, e aquele que levanta a sua cabeça. Recorda-lhe quem ela é em ti. Ela não é definida pelo abandono que sofreu, pelo erro que cometeu, pela opinião de quem a desprezou ou pelo resultado que ainda não alcançou. Ela é alguém alcançado pela graça, chamado para caminhar em verdade e sustentado por uma mão que não perde o controle. Que toda voz de acusação seja silenciada pela tua misericórdia. Que todo pensamento de derrota seja confrontado pela tua palavra. E que a coragem volte, não como orgulho, mas como confiança humilde no Deus que permanece fiel. Pai, faz desta pessoa um testemunho vivo de gratidão. Que ela não agradeça apenas com palavras, mas com escolhas. Que honre a bênção da vida cuidando da própria vida. Que honre a família sendo presença. Que honre o trabalho agindo com integridade. Que honre o perdão abandonando caminhos de culpa. Que honre a provisão compartilhando com quem necessita. Que honre a fé permanecendo firme quando as circunstâncias mudarem. A gratidão verdadeira transforma comportamento, muda a forma de olhar, suaviza o coração e torna a alma generosa. Que esta oração não termine apenas como um momento bonito, mas continue ao longo do dia por meio de atitudes que revelem a tua bondade. Senhor, abençoa os passos desta pessoa nesta manhã. Vai à frente dela nos caminhos conhecidos e também naqueles que ainda não consegue prever. Protege-a no trânsito, no trabalho, em casa, nas conversas, nas decisões e nos encontros. Dá discernimento para perceber perigos, sabedoria para responder com calma e coragem para dizer não quando for necessário. Livra-a de palavras precipitadas, de escolhas impulsivas e de ambientes que enfraquecem a fé. Que a presença dela leve paz, não conflito. Verdade, não confusão. Bondade, não dureza.
E quando alguma dificuldade surgir, lembra desta oração, lembra de respirar e reconhecer: o Deus que me sustentou até aqui continua comigo agora. Pai, coloca a paz sobre a mente desta pessoa, que os pensamentos não corram como cavalos assustados em uma noite de tempestade. Traz ordem, serenidade e foco. Onde existe confusão, fala com clareza. Onde existe excesso de preocupação, ensina a entregar. Onde existe memória dolorosa, cobre com a tua graça. Que a mente não se torne campo aberto para mentiras, comparações e acusações. Guarda-a com a paz que excede todo entendimento. Aquela paz que não depende de respostas completas, mas da certeza de que tu estás perto. Que esta pessoa consiga trabalhar, conversar e tomar decisões sem ser dominada pelo medo. E quando a ansiedade tentar voltar, que ela encontre no teu nome um lugar de refúgio. Pai, agora, depois de atravessarmos em oração as lembranças, as feridas, as batalhas e as promessas, conduz esta pessoa ao descanso. Que ela perceba que não precisa sair correndo da tua presença. Há tempo para permanecer por mais alguns instantes em silêncio, sem exigir respostas, sem tentar resolver tudo, apenas respirando e reconhecendo que tu és Deus. Que o coração desacelere, que os músculos relaxem, que a respiração encontre um ritmo tranquilo. O mundo talvez continue barulhento, mas dentro dela pode existir um santuário de paz. Obrigado porque a tua presença não é apenas fogo que fortalece para a batalha, mas também sombra fresca para quem atravessou o deserto, colo para quem chorou e casa para quem se sentiu perdido. E agora, Pai, entregamos este dia em tuas mãos. Entregamos os planos, as conversas, os compromissos, as preocupações, e até aquilo que ainda não sabemos que enfrentaremos. Vai adiante, endireita os caminhos e fecha as portas que não vêm de ti. Abre aquelas que carregam propósito, paz e crescimento. Que esta pessoa não caminhe sozinha, não decida sozinha e não lute sozinha. Que ela sinta a tua presença nos detalhes, na voz serena da consciência, na proteção inesperada e na força que surge quando pensa não ter mais nada. Obrigado porque o teu amor não termina quando a oração acaba. Ele seguirá com ela em cada hora desta manhã, em cada momento da tarde e durante toda a noite. Nós descansamos em ti, Senhor. Descansamos porque tu és bom, mesmo quando não entendemos. Descansamos porque tu és fiel, mesmo quando nossas emoções oscilam. Descansamos porque a tua mão continua firme, mesmo quando os nossos passos tremem. Que esta pessoa termine esta oração com o coração mais leve, com os olhos renovados e com a certeza de que há graça suficiente para hoje. A tempestade pode não ter terminado, mas o abrigo está presente. O deserto pode ainda se estender, mas a direção continua vindo do alto. A batalha pode não ter acabado, mas o Senhor dos Exércitos permanece ao lado dela. Por tudo o que fizeste, por tudo o que fazes e por tudo o que ainda farás, nós te agradecemos. Recebe, Pai, a nossa gratidão mais profunda. Não uma gratidão superficial, nascida apenas dos dias fáceis, mas uma gratidão amadurecida no silêncio, provada na dor e fortalecida pela fé. Uma gratidão que consegue dizer obrigado, mesmo com lágrimas nos olhos, porque sabe que a história ainda está nas tuas mãos. Uma gratidão que olha para a cruz, lembra-se da ressurreição e escolhe acreditar que a luz sempre encontra um caminho para romper a escuridão. Que esta verdade acompanhe a pessoa que ora conosco agora. Que ela se levante, siga em frente e carregue dentro de si uma paz que o mundo não consegue fabricar e uma esperança que nenhuma noite consegue destruir. Em nome de Jesus, nós entregamos esta oração, confiando não na perfeição das nossas palavras, mas na grandeza da tua misericórdia. Obrigado pela vida, pela proteção, pela provisão, pelas portas abertas, pelos livramentos invisíveis, pelas lágrimas transformadas e pelos recomeços que ainda virão. Que a tua presença permaneça, que a tua paz governe e que a tua luz conduza cada passo desta pessoa. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com o seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários. Senhor, obrigado por todas as tuas bênçãos. O seu gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam começar o dia na presença de Deus.